Bem-vindos ao quadro Perguntas e Respostas com o pastor Diogo Ros. É um prazer estar aqui novamente nesta oportunidade respondendo aos queridos amigos que nos enviam a sua pergunta. Um querido amigo fez-nos a seguinte pergunta: Pastor Diogo, como fica aquele texto de Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7, que o Espírito volte a Deus que o deu? Como é que fica isso? Então, nesse vídeo, tentarei responder a este querido amigo, que a gente nunca cita o nome, para que não constranja a pessoa que fez a pergunta e ela possa tendo outras dúvidas também, nos enviar suas perguntas que responderemos sempre que pudermos. Queridos, antes que você continue com esse vídeo, dê uma paradinha, vá mais abaixo aí, clique no botão inscrever-se. Também deixe o joinha, porque assim esse vídeo ganha mais relevância dentro da internet e outros tantos mais poderão ouvir a palavra de Deus. Assim você nos ajuda. Não custa nada para você e esse vídeo ganhará uma proporção maior. Vamos para o texto de Eclesiastes 12 e versículo de número 7, sempre que envolve o hebraico, envolve o grego, eu gosto de fazer a leitura. Então vamos, antes de responder teologicamente a esta pergunta, vamos analisar o seu contexto escriturístico, exegético. Está escrito no hebraico bíblico: Veyashov reafar al haaretz keshehaya Veharuach tashuv el haelohim asher netana. Ou seja, Veyashov ha'afar, e retorne ao pó, ou retorne à poeira, al haaretz, ou seja, para a terra, Keshehaya veharuach, como era, e o sopro ou o espírito, porque a palavra ruach em hebraico, ela tanto pode ser sopro, vento ou espírito. Tashuv, e retorne, el haelohim, para Elohim, asher netana, que o concedeu. Então vamos para uma tradução um pouco literal dessa passagem. Bom, a bem literal acabei de dar. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que significa isso? Esta foi a pergunta que me foi enviada. É preciso, sempre que lidarmos com a palavra de Deus, entendermos que nenhum versículo está desprovido do seu contexto. Ou seja, estamos no versículo 7 do capítulo 12, e antes do 7 tem coisa escrita e depois do 7 também. Esse capítulo 12, ele está falando sobre a ocasião da morte. Tanto que Salomão, escritor de Eclesiastes, ele vai dizendo desde o versículo 3, ou seja, desde o versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ou seja, ele está levando as pessoas a uma reflexão quanto a ponderar os seus caminhos, a sua vida, que não é para lembrar de Deus somente na velhice, mas desde a sua juventude. Daí ele diz: antes que venha os dias maus, antes que o sol se escureça, versículo 3, que tremem os guardas da casa, ou seja, o braço começa a tremer. Ainda quando os curvarem os homens fortes, ou seja, as pernas ficarem curvadas, cessarem os moedores por serem poucos, os dentes, quando o ruído da moedura for baixo, ou seja, a surdez, enfim,
quando falhar o desejo, quando o gafanhoto for um peso, ou seja, a pessoa perde as suas forças na sua avançada velhice. É isso que Salomão está dizendo no contexto. Eu estou explicando tudo isso para chegar no 7, porque desde o versículo 1 do capítulo 12, Salomão está fazendo uma reflexão sobre o envelhecimento humano até chegar a um ponto que ele vai morrer. E o versículo 7 acaba com esse fechamento do pensamento de Salomão, quando ele diz: bom, e agora o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus. Isso é morte, no contexto do capítulo 12 que Salomão está falando. Pois bem, como vamos lidar teologicamente com esse texto? Primeiramente, a palavra hebraica ali poderia ser nefesh, alma, e não é. É ruach, que quer dizer espírito. A Septuaginta grega, a versão grega do Antigo Testamento, ela também traduziu por pneuma e não por psique, ou psique, como alguns preferem. Psique ou psique é a inteligência, a alma humana, as emoções, e pneuma é o espírito humano. A Septuaginta traduziu por pneuma, respeitando a literalidade do hebraico, que é ruach, ou seja, espírito mesmo. Agora, volte a Deus que o deu. O que o texto está querendo dizer é que o espírito agora, a parte imaterial do homem, ela volte aos domínios de Deus, para que Deus dê o destino desse espírito, quer para, dentro da teologia judaica, o Sheol, a perdição eterna, o lugar de sofrimento, ou o seio de Abraão, que é as bem-aventuranças, o paraíso, como era teologicamente o pensamento, e era assim no Antigo Testamento. Houve alterações depois da morte de Jesus, que na escatologia explicamos bem. Então, o fechamento de Salomão, repetindo, é que o pó, ou seja, o corpo volte ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Quer dizer, cada um é o seu destino. O corpo vai voltar ao pó porque veio do pó. E o espírito vai voltar para Deus porque veio de Deus. Salomão aqui está fazendo uma referência a Gênesis 3, quando o Criador soprou nas narinas de Adão o ruach, o fôlego, o vento, o espírito, o pneuma. Voltar ao controle de Deus. Pronto, Deus sabe o destino eterno desta pessoa. É isso o que está querendo dizer o texto. Cada um ao seu destino. Ponto. Quando nós pesquisamos no Targum, que é a Bíblia aramaica, o Targum ele vai espichar um pouco mais esse texto e ele vai dizer o seguinte: e o espírito voltará a estar em juízo diante de Deus que o deu. O Targum aumenta a explicação, dizendo que o espírito volte a Deus é voltar para estar em juízo diante de Deus. Tá tudo certo, tá dentro de todo este pensamento que parece fechar-se. Quando vamos para o Novo Testamento, a lupa, o zoom, amplia-se em torno do tema. Veja que o Paulo, o apóstolo, ele vai dizer aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, que todo o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então, espírito, alma e corpo. Nós somos uma tricotomia. Ou seja, o homem, ele tem a parte interior, a parte espiritual, que é o espírito e a alma. E a sua parte material, tangível e palpável, que é o corpo.
Tudo bem, então a Bíblia está atestando no Novo Testamento que existe uma tricotomia, ou somos uma tricotomia. Somos três, mas você vê um. Mas dentro dessa cápsula, desse veículo, existe uma alma, uma psique, e existe um pneuma, um espírito. Ao espírito é dado, o espírito humano, as faculdades da consciência e da vontade, da consciência, e na psirre, no psique, na alma, estão os sentimentos, as emoções, o pensamento, a inteligência do ser humano, nosso eu, de fato, interior. Acontece que na hora da morte, nós temos aqui o exemplo de Jesus em Lucas 23, 46, que Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não está escrito psirre, mas está escrito pneuma. Jesus está dizendo: Pai, em tuas mãos entrego meu pneuma, meu espírito. Sabendo nós outros que Jesus, na verdade, em alma, desceu às partes mais baixas da terra e pregou os espíritos em prisão. E como diz o apóstolo Pedro, Jesus esteve no Sheol, libertou as almas que estavam ali no paraíso, transportando-as para cima, para o terceiro céu, abaixo do trono de Deus. Isso nós explicamos na escatologia. Agora, esse fato de Jesus ter dito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, sabendo que ele em alma foi para outro lugar para realizar um trabalho no centro da terra, a gente fica pensando se de fato há uma divisão de espírito e alma depois da morte. Muitos dizem que ambos são inseparáveis. Sim, pode ser. E que o entregar ali que Jesus está dizendo é apenas: olha, estou morrendo, estou me colocando à tua disposição. A palavra do grego ali para entregar é paratiteme, que quer dizer: eu estou colocando algo sobre a mesa, eu estou te oferecendo algo, eu estou entregando aos teus cuidados. É uma pessoa que está à beira da morte, ela faz isso. Que tem consciência de Deus, ela se entrega nas mãos de Deus. Talvez seja isso apenas que Jesus está querendo dizer de uma forma figurativa, porque de fato estava morrendo. E não significa que o espírito estava indo para cima e a alma estava indo para baixo, pregar os espíritos em prisão como ele foi. Então esta é uma explicação, é um pensamento. O segundo pensamento é de que autores, pensadores, comentaristas pensam que de fato se divide mesmo. Que tanto o espírito do ímpio e o espírito do crente, do salvo, ele vai para Deus. Porque ele não é uma parte inteligente e não é uma parte que tem a sua vida própria, ele depende da alma. Então, tanto o espírito, esse aqui eu estou dando uma segunda explicação, eu já dei a primeira, mas caso você se perdeu, eu vou voltar. Na primeira, apenas entendem que Jesus disse: olha, eu entrego, é uma expressão de quem está morrendo. E que alma e espírito são indivisíveis, quer para céu, quer para inferno. Isso é uma explicação. A segunda explicação, que eu estou voltando a dar essa segunda explicação, é que pensadores e comentaristas entendem que, de fato, a alma do crente e a alma do ímpio vão até Deus. Mas que o espírito do crente, estou aqui me corrigindo, que o espírito do crente e o espírito do ímpio vão até Deus por ocasião da morte, mas que este espírito não é a parte inteligente do homem, não é a alma dele. É apenas uma espécie de caixa preta que fica registrado a vida desta pessoa. Por conta disso, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer, no versículo também número 22, que o espírito do salvo é o espírito aperfeiçoado. Por que salvo?
Logo, o espírito do ímpio não é aperfeiçoado, mas ele fica em depósito diante de Deus, esperando o dia do trono branco em que a alma desse ímpio vai comparecer. Então esse espírito funcionaria como uma caixa preta, um software que registrou toda a vida daquele ímpio. Seria a espécie do livro da vida do ímpio, que é o seu próprio espírito humano. Baseado nisso, os pensadores dizem que Provérbios diz que o espírito humano é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o homem. Então este é um segundo pensamento, que a alma vai para um destino e o espírito vai todos para Deus, tanto do ímpio quanto do crente vai para Deus, mas a alma para lugares diferentes. A do crente para o paraíso, porque já está aperfeiçoado, então se junta, está tudo certo, mas a do ímpio vai para lugares diferentes. Até porque o ímpio não houve um novo nascimento, o seu espírito estava morto, então ele é apenas um registro da vida do ímpio, ao passo que a sua alma vai para o inferno. Mas depois, no trono branco, isso se une de novo. Isso é uma segunda teoria. Não sabemos ao certo. A Bíblia não entra nesses detalhes, dando margem para que ensinadores, pensadores, comentaristas opinem dos dois lados, que eu acabei de dar os dois lados aqui, na explicação número 1 e na explicação de número 2. É difícil a gente determinar o que acontece. As duas, qualquer uma que você pender aí pode estar certo. O certo é que o espírito, que foi a pergunta que me fez esse determinado irmão, Eclesiastes quer dizer que o espírito volte a Deus para estar no comando de Deus. Deus que sabe o destino da alma do justo e o destino da alma do ímpio. Para responder isso, eu tive que esticar aqui o vídeo, fazer um vídeo mais longo, tentar explicar a tricotomia, corpo, alma e espírito, tentar explicar essa questão dos intérpretes, dizer que o espírito de ambos, do crente e do ímpio, vai para Deus, mas na verdade a alma tem caminho diferente. No final, no trono branco, a alma do ímpio se junta ao espírito do ímpio, mas no caso do crente está tudo certo, visto que a Bíblia diz que seu espírito é aperfeiçoado. Eu não vejo por que termos briga, discussão em torno desse tema. Tá bom? São duas interpretações, nenhuma é absurda. Qualquer uma que você opinar não significa que não é uma coisa, não há uma discrepância assim tão grande, é por centímetros se nós estivermos errados de uma interpretação e outra. A verdade central, maestral, é que o espírito volta para Deus para estar debaixo do domínio e do julgamento de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Esse vídeo ficou até um pouco longo do que era para ficar, mas eu quis dar uma explicação mais detalhada. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.